Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas. E o vídeo hoje está bombando, recheado de informações do Corinthians. Vamos falar sobre Félix Torres, pode sair do Corinthians, já tem clube querendo o jogador, Corinthians vai negociar o atleta. E Giovani, de malas prontas para sair do Corinthians. Vamos falar também sobre a situação de Augusto Melo, que marcou reunião apenas com jornalistas, tá, fiel? Querendo aí expor tudo o que está acontecendo. O Conselho Deliberativo ficou com raiva disso e também está promovendo uma reunião com jornalistas. Vamos falar também sobre Patrick, se o Corinthians ainda sonha com essa contratação ou não. Enfim, tem muitas informações aqui para passar para vocês, tá? Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e bora falar de Corinthians. Bom, fiel, já quero iniciar esse vídeo aqui falando sobre possíveis saídas, tá? Porque em entrevista coletiva, Fabinho Soldado admitiu que o Giovani já está com sua situação resolvida para sair do Corinthians. O contrato do jogador aí que vence nos próximos meses já deve se encerrar no timão e ele não fará parte da equipe do Corinthians mesmo com a chegada de Dorival Júnior, tá? Dorival Júnior ele foi muito bem específico para o Fabinho Soldado em relação às saídas do Corinthians, jogadores que ele não quer trabalhar. Ele foi muito bem específico, ele disse, olha, estou chegando, quero conhecer todos os jogadores e fazer uma nova avaliação para ver qual jogador eu vou precisar usar e qual jogador eu não vou precisar usar, tá? No caso do Giovani, não tem como ele fazer essa avaliação. O Corinthians decidiu realmente não renovar com o atleta, depois que ele pediu uma grana absurdamente alta e ter criticado o Corinthians duramente por ser reserva do clube. Para vocês verem, um jogador que está começando agora, um jogador que já é influenciado por empresários, deixou de renovar com o maior clube do Brasil por causa de dinheiro, ganância e exigindo titularidade, sendo que o cara nunca conquistou nada na vida. Então, o Corinthians já está decidido referente a Giovani, não haverá renovação e Giovani, pelo que parece, já arrumou até um clube aí para ele defender. Não sei qual clube que é, também não me interessa, só que me interessa aqui são coisas relacionadas ao Corinthians, certo, fiel? Então, Giovani não fará mais parte do Corinthians. Outro jogador que pode sair em breve é Félix Torres, tá? O Corinthians colocou o Félix Torres aí na lista de negociações. Não que o Dorival não vá usar ou que fez uma nova avaliação. Acontece que na gestão do Ramon Dias, ou bem antes disso, o Félix Torres, ele é um jogador que não deu certo no Corinthians. Ramon Dias já em 2 jogos não colocou o Félix Torres para jogar. É um jogador que não deu certo, um jogador que não é compatível, um jogador que, na minha opinião, foi muito esquisito aquela expulsão dele no final diante do Palmeiras, um jogador que toda vez que joga tá entregando o ouro, um jogador que realmente não bateu com o Corinthians. Pode jogar bem na sua seleção, poderia jogar bem lá no Santos Laguna, mas no Corinthians é um jogador que não deu certo. E esse não vai passar pela, vamos dizer, indicação do Dorival Júnior se fica ou não. É outro jogador que deve sair, até porque o Corinthians tem proposta pelo atleta. Realmente não sei te dizer qual time que fez essa proposta para o Corinthians, nem todas as informações, elas são claramente detalhadas, tá, fiel? Então, Félix Torres está praticamente descartado do Corinthians. Não é descartado, é que chegou proposta para o Corinthians para a venda do zagueiro e o Corinthians não quer perder a oportunidade de vender um jogador e recuperar boa parte do seu investimento, tá? Fora que isso vai ajudar o Corinthians a quitar o Santos Laguna, porque o Corinthians realmente deve o clube detentor dos direitos de Félix Torres, certo, fiel? Então, Félix Torres e Giovani já praticamente fora do Corinthians. O que vocês acham? Quero saber a sua opinião referente a isso. E não podemos esquecer aqui de mencionar também os debates internos que estão acontecendo dentro do Corinthians. A política já está pegando fogo antes mesmo do momento, tá? Desde quando o Augusto Melo assumiu esse cargo do Corinthians, eles não deixaram o Augusto Melo trabalhar em paz. Devo ser claro que não estou aqui defendendo o Augusto Melo. Já trouxe em vídeos anteriores que se ele não conseguir provar tudo que está acontecendo referente a ele, em questões de comissões da Vaidbet, que está sendo investigado pela polícia, em questões aí das contas que não estão batendo, se ele não conseguir demonstrar competência no seu trabalho e for provado que existe irregularidades na gestão de Augusto Melo, eu fui o primeiro a dizer aqui que ele não tem nem que responder por seus atos e também sair do Corinthians, ele tem que ser preso, realmente, se existe algo ilícito na gestão do Augusto Melo.
Só que tem uma coisa muito clara, uma coisa que me incomoda muito, tá? É porque esses órgãos que barraram as contas do Corinthians, né, já no primeiro ano de Augusto Melo, o CORE, o Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo são praticamente aí tomados por oposição. Lógico que números não tem como você ir lá e inventar números sobre aquilo. Só que tratando de oposição também, tudo é possível. Então nós esperamos aqui que tudo seja esclarecido de forma mais clara possível, tá? Por exemplo, a dívida do Corinthians hoje, que foi reprovada, é de 519 milhões de reais. Bruta é 819, mas a líquida aí é 519 milhões de reais, essa dívida na gestão do Augusto Melo já no primeiro ano, né, fiel? Então, qual que é a questão nessa situação? O Augusto Melo alega e realmente parece que existe sim, porque tem negócio de dívida bruta, negócio de dívida líquida, dívida circulante, dívida não circulante, realmente é um problema aí a ser detalhado, não conheço muito bem essa área, tá, fiel, de administração financeira, para expor certinho para vocês o que significam esses detalhes. A grande questão é que o Augusto Melo diz que tem 191 milhões de reais da gestão do Augusto Melo. Realmente, se você abater 591 milhões de reais de 519, já dá uma diferença grande, né, fiel? Estamos falando aí de quase 200 milhões de reais da gestão do Duílio Monteiro Alves. E quando o Augusto Melo pediu para abrir as contas do Corinthians referente a 2023, na gestão de Duílio Monteiro Alves, aparentemente no início foi negado. Ele está batendo em cima dessa tecla porque ele quer saber as dívidas do Duílio Monteiro Alves. E realmente ele está certo, tá? Ele tem que bater na tecla porque o seu cargo está sendo questionado, a sua ética está sendo questionada, e também a transparência do Augusto Melo, porque está sendo exigido que tenha transparência, e isso realmente ele tem que vir a público e falar. E saiu informações que o Augusto Melo está marcando uma reunião apenas com jornalistas, tá, fiel? Isso iria acontecer lá no CT Joaquim Grava, longe aí dos conselheiros do Corinthians, apenas Augusto Melo e os jornalistas. Isso só quer dizer uma coisa: Augusto Melo vai jogar tudo no ventilador, tudo que está acontecendo realmente, e falando para jornalistas, obviamente que será divulgado na imprensa tudo o que está acontecendo, tá? O Conselho Deliberativo ficou sabendo dessa reunião e ficaram apavorados, ficaram desesperados. Inclusive exigiram do Augusto Melo que não fizesse a reunião porque alegaram falta de ética. Depois, viu que não teria jeito, eles pegaram aí, falaram para o Augusto Melo que teria que participar membros do conselho, tá? Dessa reunião, que não poderia ser, que seria falta de ética do Augusto Melo participar somente o Augusto e os jornalistas. O Augusto não deu resposta e aí eles ficaram mais desesperados ainda e marcaram uma reunião também com a imprensa que vai acontecer aí numa quarta-feira às 11 horas da manhã. O Conselho Deliberativo aí, Romeu Tuma Júnior, de certo, mais um ou dois integrantes, para a reunião com também a imprensa do Corinthians, para responder perguntas sobre as dívidas reprovadas de Augusto Melo. Então o que dá pra gente notar aqui, tá? Infelizmente ainda eu não vou pender, não vou aqui cravar totalmente que eu estou do lado do Augusto Melo, mas eu pendo um pouco pro lado dele sim, porque o Corinthians evoluiu muito, né? O Corinthians hoje briga por alguma coisa, diferente da Renovação e Transparência, que fazia aí 3, 4 anos que a gente brigava para não cair, não é verdade, fiel? O Corinthians, afinal, ficou 6 anos sem títulos. Então o Augusto Melo, ele chega e briga por alguma coisa. Não estou defendendo o título, porque se você for campeão também e o seu clube ser vamos dizer assim, altamente garfado financeiramente, se existir coisas ilícitas, então isso não vira nada, porque o clube ganha título, mas não evolui a sua estrutura que tem que ser evoluída, tá? Então, realmente é uma situação bastante complicada a do Corinthians e está acontecendo uma guerra interna muito grande entre aí a comissão do Augusto Melo junto contra aí a cúpula, né, vamos dizer assim, a oposição do Corinthians, tá? Fiel, a cobrança, ela é muito boa, tá? Não vão por esse lado aí não, não estou defendendo Renovação e Transparência não, muito pelo contrário, critico eles diariamente aqui nos meus vídeos e vocês são testemunha. Só que a cobrança é muito boa. É saudável uma cobrança do Conselho Deliberativo, cobrança do CORE, cobrança do Conselho Fiscal, é saudável demais. Só que tudo dentro das entrelinhas, tudo dentro aí de parâmetros normais. O que não pode acontecer é uma oposição que depois da saída do Rubão, depois do Augusto Melo bater o pé e não deixar eles fazerem coisas no Corinthians que faziam antes, depois do Augusto Melo cortar empresários que mandavam no Corinthians, que até confissão de dívida do Duílio Monteiro Alves
assinou, as políticas internas começaram a não bater as ideias. Aí separaram os lados, até porque o Romeu Tuma Júnior, que hoje aí é um dos principais contra o Augusto Melo no Corinthians, ele era a favor do Augusto Melo no início de campanha, na vitória do Augusto Melo. O Rubão também era a favor, tanto é que era diretor do Augusto Melo, né? Então começaram a não bater ideias e foram separando até virar esta guerra política no Corinthians, infelizmente, tá, fiel? Mas a cobrança, ela é saudável, até porque se algo ilícito estiver acontecendo, opa, peraí, aqui não é fácil não. Aqui o negócio, o bicho pega. Se eu fizer algo errado, eles vão cobrar. Olha tudo que está acontecendo. Isso se fizer, estou dando um exemplo prático, tá? Mas isso dentro dos parâmetros, não totalmente aí de forma injusta que está acontecendo, porque tudo é motivo, tudo o Augusto Melo não pode trabalhar, tudo que está acontecendo, essas contas de 2023, por que elas não são abertas? O processo de impeachment, no caso da Vaidbet, querendo tirar o Augusto Melo, sendo que não foi provado, aparentemente, até o momento, nada contra ele. Essas investigações já estão rodando na polícia há muito e muito tempo e nada até o presente momento foi provado contra o Augusto Melo. Então como que eles vão tirar um cara que não tem nada contra ele? Até porque se houve comissão, que realmente houve, de 25 milhões de reais, e essas comissões foi paga, fiel, o Augusto Melo não tem nada a ver com isso, porque não é ilícito pagar comissões. O que o cara fez com o dinheiro depois que foi pago, aí o Corinthians não tem nada a ver. Agora, se for provado que ele tem envolvimento, como eu disse, ele tem que responder pelos seus atos, tá? Mas aparentemente nada. E agora, com essas contas reprovadas, que aí que o impeachment vem forte em cima do Augusto Melo, e essas medidas de reuniões com jornalistas realmente aí é para tentar de forma aí o tudo ou nada, na minha opinião, que aí o Augusto Melo vai expor grandes coisas aí, que eles estão aí desesperados querendo envolver membros dos conselhos nessas reuniões, tá? Então eu estou informando vocês sobre o cenário atual dessa briga política interna, que só prejudica e mancha a imagem do clube, para vocês ficarem atualizados. Qualquer informação nova dessa reunião com jornalistas, ou da reunião também, aí vocês vão ver, porque vai ser ao vivo essa coletiva aí do Conselho Deliberativo com a imprensa, aí a gente vai debater muito ainda sobre esse assunto. Mas comentem aqui o que vocês acham, porque eu quero saber muito a opinião de vocês, certo, fiel? Vamos tocar o vídeo aqui, porque tem mais coisas importantes pra gente falar neste vídeo de hoje, tá? Uma coisa que eu gostaria de comentar para vocês é sobre Dorival Júnior, o ótimo trabalho que ele está fazendo no Corinthians, inclusive a evolução de Memphis, tá, fiel? O Memphis está evoluindo e Dorival falou em entrevista coletiva que pela qualidade que o jogador tem, ele pode evoluir ainda mais. E eu acredito que o Memphis pode colaborar ainda mais com o Corinthians, porque realmente ele é muito bom de bola, ele está feliz, contente, jogando na posição que gosta. Não é à toa aí que fez uma ótima partida diante do Inter, tá? Culminando até em gol, infelizmente não foi validado por questões aí de falta do André Ramalho e tal, mas é um jogador que já está jogando bem, parece que está mais leve. Não só o Memphis, tá? Igor Coronado, apesar de não ter feito uma bela partida, fez um gol importante para sua carreira, dando espaço aí para jogadores que não estavam sendo utilizados, como Charles, Alex Santana. Não estou defendendo que tem que ser titular, mas estou defendendo que há moral com Dorival, com a equipe, desde que ele chega um momento e começa a dar oportunidade para jogadores que não tinham oportunidade antigamente, isso realmente ganha muita moral. O Matheus Bidu, por exemplo, fez uma ótima partida contra o Inter. Importante que o Matheus Bidu comece a ser esse jogador importante para quando o Fabrício Angileri cansar, a gente ter um lateral à altura ou até uma sombra de titularidade aí. Isso é muito bom, é muito saudável você ter um jogador que ameaça a posição do outro, porque aí sempre há aquele movimento de melhora, os jogadores querendo melhorar para não perder sua posição como titular. Foi uma boa partida do Corinthians, então é um time que começa a se organizar e é um time que os jogadores começam a evoluir com um técnico realmente que entende de futebol. Ramon Dias foi muito bom, nos deu aí, nos tirou da segunda divisão, nos deu uma pré-Libertadores, deu uma moral pro Corinthians, foi campeão com o Corinthians. Eu só tenho a agradecer a equipe Ramon Dias, mas realmente agora, na minha opinião, é momento de Dorival Júnior no Corinthians. O Corinthians poderia produzir mais, mesmo com essa equipe mesmo sem contratar, e por isso eu acredito que a contratação de Dorival Júnior foi uma ótima contratação. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião, e vamos falar aqui sobre Patrick, né, pra gente encerrar o vídeo deste meio-dia, né, aí 6 horas da tarde vamos aí com um novo vídeo, de novo aí aqui do Corintianeiro para vocês. A informação que eu quero trazer referente ao Patrick é o seguinte, fiel, o Patrick até o presente momento, ele não foi contratado por nenhum time,
Não existe nada avançado com nenhum time desde que o Novo Horizontino começou a fazer leilão. Devemos lembrar que o Patrick jogou contra o Corinthians no primeiro jogo, fazendo uma ótima partida pelo Novo Horizontino. A informação que eu tenho referente a vocês é que o Corinthians ele não descartou o Patrick, porém também ele ficou na dele. Ele tem uma proposta antiga para o Patrick, nem sei se essa proposta está mais validada, vou procurar informar para vocês, e deixou a mercê. Falou, olha, a minha proposta é essa, caso um dia vocês queiram aceitar, está aqui essa proposta pelo jogador. O Corinthians não vai fazer loucuras financeiras para contratar um jogador que, mesmo jogando bem, ainda é uma aposta. Só que, até o presente momento, ele não foi contratado por nenhum clube, não tem nenhum acordo verbal. O que existe aí são conversas também de times pequenos do interior, mas tem time grande na parada, já trouxe essas informações para vocês. E quem sabe o Corinthians não consegue essa contratação. O que eu estou trazendo para vocês é que a proposta do Corinthians ainda existe, tá? E o jogador está fazendo boas partidas, continua fazendo boas partidas. Então, quem sabe o Corinthians aí pode fechar com o Patrick, tá, fiel? A minha opinião é que o Corinthians deveria fechar com esse jogador, porque parece que é um jogador que tem um bom futuro pela frente. E a zaga do Corinthians é um setor com bastante necessidade, tá? Então a novidade é que ele ainda não foi contratado e que existe uma proposta do Corinthians, não como o Novo Horizontino quer, mas existe uma proposta em pauta do Timão, tá? Vou procurar mais atualizações sobre o assunto para ver se há realmente possibilidades do Patrick vir jogar no Corinthians, tá, fiel? O que vocês acham? Vocês acham que ele deveria vir? Você acha que o Corinthians deveria largar a mão, esperar o meio do ano para contratar reforços mais contundentes? Ou deveria dar uma oportunidade para o jovem garoto Patrick a vir ser jogador do Corinthians? O que vocês acham? Comentem, porque eu quero saber a sua opinião. Não deixam de comentar aqui nos comentários, tá, fiel? Deixe seu comentário, vou responder todos os comentários de vocês, sem exceção. Combinado, fiel? Estamos combinados? Então isso é o que tem de mais atualizado do Corinthians no momento. Hoje, 6 horas da tarde, trago mais informações para vocês do nosso Coringão, nosso clube do coração. Certo, fiel? Muito obrigado por tudo e vai Corinthians!